conteúdo deste módulo, Os Movimentos Sociais e a Sociedade Brasileira, foi elaborado pelo professor Paulo Bahia e se propõe a tratar do principal ator do processo das eleições, o eleitor. O termo cidadania é muito mais complexo do que podemos imaginar. Nosso objetivo não será discutir todo tipo de conceituação para este termo ou memorizar uma definição, mas sim realizar uma análise do que compõe o conceito. Você vai ver que, apesar de amplo, o conceito de cidadania pode ser entendido por meio da descrição dos elementos que o estruturam. E é isso que vamos ver a partir de agora. Ao final da aula, você terá condições de saber o que compõe o conceito de cidadania e de entender a relação entre cidadania e Estado-nação. Para você, qual o significado da palavra cidadania? Provavelmente devem estar passando várias ideias por sua mente. Vamos então organizar o raciocínio. A ideia fundamental que sustenta o conceito de cidadania está essencialmente ligada a direitos. Os tipos de direito são 4, mas antes de você verificar quais são eles e o que diferencia cada um, é importante lembrar que a cidadania e a democracia só são plenas se forem garantidos, no mínimo, os 4 tipos de direitos que vamos estudar. Para que você possa relacionar democracia à cidadania, vamos ver o que o professor Paulo Bahia tem a nos explicar. Na democracia, nós temos agentes e mecanismos que possibilitam a prática democrática e o exercício da democracia. Quem são os agentes? Os agentes é a população em geral de um Estado. Mas não é a população de termos vagos, a população se organiza em instituições, em associações, em sindicatos, em partidos políticos. Essas organizações são permanentes ou momentâneas, dependendo da situação em que se está vivendo a democracia. Os mecanismos são os mecanismos que possibilitam à população participar ativamente do processo decisório do seu Estado, da sua nação. Esses mecanismos, eles passam por eleições, passam por participação, direito de manifestação, direito de greve, direito de associação livre em qualquer área. Essa é o fundamento da democracia. A democracia se fundamenta na participação e no poder de expressão livre. Esta é a característica. E no processo brasileiro, a eleição, esta eleição que nós vamos viver, consagra um momento grandioso da democracia, onde o eleitor, a população, vai manifestar o seu desejo e vai escolher seus representantes, tanto no poder legislativo como no poder executivo. Essa escolha é uma escolha combinada no dia a dia de lutas, em que o representante tenta passar para a população aquilo que ele deseja exercer. E a população confia num representante para fazer valer a sua vontade. Segundo a explicação do professor, democracia é participação no processo decisório que discute os direitos do cidadão eleitor. Por isso, agora vamos estudar com mais detalhe os 4 tipos de direitos conquistados pelo cidadão por meio dos mecanismos e dos agentes de cidadania. A referência para a construção do conceito de cidadania é a Constituição de 1988, promulgada após os anos de ditadura militar. A cidadania pressupõe o exercício dos direitos civis, políticos, sociais e difusos. Vamos começar pelos direitos civis. Quando falamos de direitos civis, estamos nos referindo aos direitos fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a lei. Os direitos políticos estão relacionados à participação do cidadão no governo e na sociedade. Entram em cena os partidos políticos e os movimentos sociais, o ato de votar e o direito de ser votado. Os direitos sociais são aqueles ligados à educação, à saúde, à aposentadoria e ao trabalho. O último dos 4 tipos de direitos é o difuso. Os direitos difusos são chamados assim porque surgem de causas diversificadas. Eles dizem respeito às questões de gênero, sexualidade, meio ambiente, mobilidade urbana, entre outras causas que vêm sendo defendidas por grupos organizados.
Vimos no começo desta aula que a ideia fundamental que sustenta o conceito de cidadania é direitos. O que você acabou de verificar, os direitos civis, políticos, sociais e difusos, são os elementos que nos ajudaram a definir cidadania. É por meio deles que agora podemos concluir que a cidadania pode ser entendida como o acesso do cidadão a ao menos os 4 tipos de direitos. Para resumir o assunto, vamos recorrer a um dos primeiros teóricos a tratar deste tema, Thomas Marshall, sociólogo britânico. Eu, Thomas Marshall, resumi de forma precisa como a cidadania se desenvolveu. Retomando-se a história, a cidadania foi construída pelo desencadeamento dos direitos civis, século XVIII, dos direitos políticos, no século XIX e dos sociais no século XX. Não esqueça, a democracia e a cidadania só são plenas se forem baseadas nos 4 direitos que acabamos de estudar. Com o passar dos anos, o povo tem cobrado cada vez mais o acesso aos direitos sociais. Logo, em qualquer governo, é preciso priorizar este direito. A sociedade não admite mais não ter saúde, educação, transporte de qualidade, entre tantos outros serviços cuja responsabilidade é do Estado. Uma nação ou Estado-nação depende de o cidadão não se sentir excluído. Ser cidade é pertencer a um Estado-nação que permite a todos acessar direitos, sem exclusão. Mas o que é Estado-nação? Só para termos uma noção do que significa este termo, preste atenção nesse esquema. Antes de terminarmos a aula, uma curiosidade sobre Estado-nação. No mundo, existem casos em que um único Estado agrega várias nações. Já no caso do Brasil, temos um único Estado para uma única nação. Não esqueça que o conceito de cidadania está essencialmente ligado a direitos. Estudamos 4 tipos de direitos: civis, políticos, sociais e difusos. Também chegamos à conclusão de que o conceito de Estado-nação está ligado à identidade nacional. Participação popular. Muito já ouvimos falar sobre ela. E todos sabemos que uma longa história se desenvolveu até que pudéssemos participar de importantes decisões. Uma história de contradições, de extermínio, de violência, mas também de progressivo avanço. Nesta aula, você vai realizar um passeio pela história. E ao final do percurso histórico, é importante que você consiga identificar fatores históricos e sociais que resultaram na cidadania que hoje vivenciamos e reconhecer causas históricas e sociais para a necessidade de participação popular. Vamos voltar bastante no tempo e lembrar de que forma nosso país foi colonizado. O Brasil contava com mão de obra escrava para alavancar o crescimento. O trabalho estava associado a uma atividade menos honrosa, apenas executada por escravos. Estima-se que milhões de seres humanos tenham sido escravizados no Brasil até 1850 e que outros milhões de indígenas tenham sido mortos após o descobrimento. O tráfico de escravos se torna ilegal em 1850, por meio da Lei Eusébio de Queiroz e de alguns acordos internacionais, principalmente com a Inglaterra. O tráfico de escravos permaneceu alimentando a mão de obra brasileira. Nesse mesmo período, os donos do poder escravizavam a população nativa, a indígena, que viu seu povo ser exterminado. E a nação brasileira nasce sem vivenciar a cidadania. O que há é a exploração do trabalho de escravos e nativos. E qual o resultado disso tudo? Uma grande parcela da população analfabeta e excluída. O acesso aos bens e serviços oferecidos pelo Estado era direito de uma minoria. Estamos nos aproximando da época conhecida como Independência do Brasil. Talvez você não saiba, mas o ato de independência do nosso país foi realizado pela aristocracia portuguesa, sem a participação popular e sem a ruptura com o colonizador.
Apesar disso, nem tudo o que aconteceu nessa época foi ruim para os brasileiros. O projeto estratégico de Brasil, idealizado por José Bonifácio de Andrade Silva, deu certo. O Brasil do século XIX se modernizou nos mesmos padrões da Europa e dos Estados Unidos. Nesse cenário de aparente prosperidade, uma contradição se tornou evidente. A esmagadora maioria da população não participava da vida da sociedade e não exercia o direito democrático. Este modelo político criou um exército de excluídos. Até hoje sofremos as consequências históricas desse erro. Os brasileiros não ficaram parados diante da exclusão que sofriam. A indignação de parcelas da população se transformou em movimentos diversificados e violentos, e as formas de resistência social foram múltiplas. Os movimentos sociais, aos poucos, se fortalecem e passam a mobilizar camadas da população. É o sentimento de nação em desenvolvimento, uma consciência de Estado unificado. Outra etapa marcante na construção da cidadania no país é o período republicano. O poder estava nas mãos dos coronéis e dos donos de grandes territórios. A política de governo era baseada na chamada política café com leite. E o que quer dizer isso? Que era a elite empresarial e endinheirada de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro que conduzia as decisões políticas. Durante a política café com leite, o Brasil experimentou rápida urbanização, mas, em virtude disso, também precisou lidar com conflitos por direito à moradia. Durante a República, os direitos eram algo que existia apenas na lei. As pessoas continuavam vivendo seus cotidianos, excluídas da cidadania. No longo período que vai de 1889 a 1930, a justiça era restrita à aristocracia, isto é, o Estado direcionava sua atenção para essa pequena elite. Mas os fatos posteriores mudam este cenário. É a partir da década de 1920 que a urbanização e a industrialização se intensificam e com elas o movimento operário. A década de 20 foi a década das lutas anarquistas em nosso país. Os partidos vinculados aos trabalhadores e aos movimentos sociais ganham corpo e o Brasil passa a conviver com os sindicatos, com as associações civis e com os círculos cristãos operários. É assim que começa o avanço dos direitos civis e políticos no Brasil. O crescimento econômico dessa década não atingiu a população. O resultado foi o avanço das favelas e a intensificação de lutas por transporte público e por direito de trabalho. É neste cenário que nasce a liderança de Getúlio Vargas. Para entendermos bem o que houve nesta época, vamos conversar com o professor Paulo Bahia. Professor, será que é possível resumir essa época histórica tão intensa? O correr do século XX, o início do século XX, é um correr muito rico, porque o Brasil é um Brasil novo. É um Brasil republicano, mas não só um Brasil republicano, é um Brasil sem escravidão, é um Brasil em que vários outros povos aportam aqui com a imigração e está se construindo com muita rapidez um Brasil moderno, um Brasil dinâmico. Esse Brasil dinâmico que está sendo construído, e um Brasil muito ativo, ele tem um crescimento econômico muito grande. Mas esse crescimento econômico muito grande, ele vem acompanhado de uma marca trágica da história brasileira, que é a desigualdade e a não incorporação de pessoas ao processo econômico e ao processo decisório. Então nós temos alguns graves problemas hoje que tem origem nesse momento. O surgimento das favelas, o surgimento de pessoas nas ruas sem moradia, o surgimento de grupos que vivem no Brasil, mas não são contemplados pela cidadania brasileira e pela estrutura econômica brasileira. A estrutura econômica é muito maior do que aquilo que ela contempla a população brasileira. Essa marca do século XIX, do início do século XX e a marca do início da República, ela vai gerar um conjunto de lutas que vão se sintetizar na Revolução de 1930 com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder.
A década de 1930 é um divisor de águas na história institucional e política brasileira. Neste período, os cidadãos passam a ter direitos como resultado da atividade política intensa. Foi nessa década de 1930, depois de uma longa história de lutas, que os cidadãos passaram a ser reconhecidos como agentes de democracia. Mas a contradição, novamente, vem marcar o processo político. E vamos ver por quê. Professor Paulo, por que a década de 1930 é uma década de contradições em relação à cidadania? A partir de 1930, nós vivemos um processo também rico, mas contraditório. Porque de 30 até 1937, há uma grande ebulição política no Brasil, a incorporação de muitos segmentos ao processo político, os sindicatos, as ligas femininas, enfim, a população urbana participando ativamente da vida política, o que gera a Constituição de 1934, com direitos, o voto da mulher é consagrado direitos sociais, as primeiras iniciativas de previdência social são organizadas pelo novo Estado. Qual é a contradição? A contradição é que nós vivemos um clima internacional de disputa entre a Alemanha e a Itália e o bloco europeu, a França, Inglaterra e Estados Unidos. E essa disputa teve efeito no Brasil, efeito que fez com que, em função das lutas internacionais, sobretudo a partir da Revolução de 1917 da Rússia, caíssemos nós numa democracia cruel a partir de 1937. Democracia que cassou todos os direitos políticos e civis, mas contraditoriamente ampliou os direitos sociais e econômicos da população, o que fez com que Getúlio Vargas, com seu carisma, passasse a ser conhecido como o pai dos pobres. Ele liderava um processo de direitos sociais e econômicos, em contrapartida, a população não tinha direitos políticos e civis. Direitos esses que só são conquistados a partir de 1945, quando há o processo de redemocratização. Pois é, professor, realmente foi uma época bem contraditória. Pelo que o senhor explicou, houve avanços relacionados às conquistas cidadãs. No entanto, essas conquistas passaram a conviver com a brutal ditadura populista de Vargas, não foi? Pelo que a história conta, enquanto direitos civis e políticos eram reprimidos e extintos, os cidadãos já começavam a ter acesso a algumas garantias sociais importantes. Essa foi uma década de enormes conquistas sociais, desenvolvimentismo industrial, criação de vários institutos e os primeiros planos habitacionais. Na viagem que realizamos até aqui, nosso ponto de partida foi a época do Brasil colônia. De lá, fomos para o Brasil do século XIX, já independente e seus múltiplos conflitos. Passamos pela República e relembramos a famosa política café com leite. Verificamos os movimentos trabalhistas no ano de 1920 e os avanços civis na década de 30. Estamos agora em 1945 e nosso passeio histórico finalizará nesta aula em 1988, ano de elaboração da Constituição Cidadã. A história do Brasil no século XX foi marcada por duas ditaduras. Os cidadãos brasileiros vivenciaram durante 2 longos períodos a restrição de seus direitos políticos e civis. E, é claro, a anulação dos direitos garantidos pela Constituição ocorreu por meio da violência. Você tem real noção do que foi esta época? Depois do percurso pelos assuntos desta aula, você terá condições de identificar as principais conquistas democráticas da Constituição de 1946, de saber quais foram as consequências da ditadura militar de 1964 a 1985 e de conhecer como se deu a redemocratização entre 1985 e 1988. Duas ditaduras. Muitas perdas. Veja um pouco do que os cidadãos tiveram de suportar na primeira e depois na segunda ditadura.
Professor Paulo, parece que precisamos aprofundar mais um pouco este assunto. Sobre as duas ditaduras, existe mais alguma semelhança entre elas, além da anulação de liberdades? Tanto no período de 37 a 45, no Estado Novo com Getúlio Vargas, quanto no período de 64 a 85, há um grande esforço de crescimento econômico com grandes obras, com grandes investimentos. De 37 a 38 você tem a instalação da siderúrgica nacional, da siderurgia, da indústria de base, da construção de estradas e portos. De 64 a 85 você tem, mais uma vez, o investimento numa infraestrutura de geração de energia, estradas, portos, aeroportos sendo feitos. Isso gera um crescimento econômico desvinculado da liberdade de participação dos governos, fazendo com que você tenha sucessos econômicos sobre o sacrifício da participação popular, que é fundamental em um regime democrático no mundo contemporâneo. Todas as democracias não abrem mão da participação da população. Daí eu enfatizar que as ditaduras são muito semelhantes e pegando concretamente no caso brasileiro, essas duas ditaduras que nós vivemos no século XX e que eu espero que fiquem muito distantes do século XXI. O tempo é de redemocratização. O que aconteceu em 45 e em 46 foi uma grande mudança. Quem viveu estes 2 anos tem muita história para contar. O governo Vargas foi muito pressionado em 1945. Foi depois que a guerra terminou. Todo mundo celebrava a conquista da liberdade contra o nazifascismo. O Brasil tinha apoiado os aliados, então a gente se sentia meio parte daquilo, sabe? É por isso que não tinha mais ambiente para um governo ditatorial e para a falta de liberdade civil e política. Foi a pressão por liberdade que fez o governo Vargas chegar ao fim. Daí eu lembro que teve de ser convocada uma Assembleia Nacional Constituinte. 1946 foi um ano muito bom para quem gosta de política, porque a gente estava passando pela redemocratização. Os partidos ficaram ativos, a gente via os movimentos sociais agitando aqui e ali. E foi o ano também da anistia política e da Constituição. A Constituição de 46 foi boa, porque conseguiu avançar na conquista dos direitos individuais e civis, sabe? Tanto é que tivemos eleições diretas para presidente da República e governador. Daí veio o Pacto Federativo. Os estados passaram a ter mais autonomia em relação à União. Estavam há tempo esperando por isso. A expectativa no futuro era muito grande. O ano de 1946 foi muito importante em nossa história. Eram tempos modernos resultando em uma política diferente, chamada de desenvolvimentista. O governo JK é o grande símbolo deste período. Do ponto de vista econômico, após a redemocratização, a indústria brasileira cresce, o consumo aumenta e é implantada a indústria automobilística, gerando amplas cadeias produtivas nas áreas econômica e social. Com o fim do governo JK, quem assume a presidência, já por meio do voto secreto e universal, é Jânio Quadros. Mas Jânio passa por forte crise política e renuncia poucos meses depois. É o Brasil se aprofundando em uma nova crise institucional. O sistema parlamentarista é implantado. João Goulart torna-se presidente da República e Tancredo Neves o primeiro-ministro. Pouco tempo depois, o Congresso Nacional convoca plebiscito e o povo se manifesta pela volta do regime presidencialista.
Chegamos a 1965. Começa agora uma longa e difícil jornada para os movimentos estudantis, culturais e políticos. Chegou até a haver uma tentativa do parlamento de voltar às eleições diretas para presidente da República, mas não deu certo. Em 1968, o regime ditatorial militar ataca com o AI-5. Os partidos políticos são brutalmente reprimidos. Mandatos de alguns parlamentares e dos ministros do Supremo são cassados e o país é levado a adotar o bipartidarismo, considerado artificial. Um partido oficial do governo, Arena, e uma oposição consentida, MDB. É nesse cenário que o MDB passa, de maneira cautelosa, mas firme, a liderar o processo de lutas democráticas a partir de 1966. Chegamos a 1970. Um grupo de mulheres e homens do MDB se torna resistente à máquina avassaladora de governo e à publicidade da Arena. Em 1974, o panorama institucional sofre uma mudança sutil. O governo militar é obrigado a iniciar um processo muito lento de redemocratização, conhecido como política de abertura lenta, gradual e segura do governo Geisel. O MDB da época vai se agigantando. Suas lideranças ganham destaque e Ulisses Guimarães passa a ser o grande articulador da luta pela retomada dos direitos democráticos. O resultado é a anistia, com a volta de lideranças políticas ao país e com a reestruturação partidária. Estamos agora em 1982. Este ano é considerado um marco. O PMDB e demais partidos de oposição se afirmam e fortalecem a luta pela eleição direta para presidente da República e pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Professor Paulo, conte-nos como foi este período. Nós estamos vivendo um período da década de 80 muito criativo. O avanço das conquistas democráticas, com a conquista das eleições diretas para governadores em 82, a eleição de muitos governadores ligados à oposição, ao PMDB, dão vida nova à luta pela democracia. E essa luta nova pela democracia vai encontrar na reivindicação de eleger o presidente da República pelo voto direto o principal móvel a partir de 1982, com um dos maiores movimentos de rua que esse país já viveu, com grande manifestação de todos os segmentos sociais. Foi um dos poucos movimentos que uniu tantos grupos diferentes da sociedade brasileira. Estamos num momento de mudanças políticas importantes, não é, professor? Estes fatos e tantos outros voltaram a impregnar a nação, até que em 1987 é instalada a Assembleia Nacional Constituinte. Com a Constituinte instalada, a sociedade se mobiliza, em parceria com o Congresso Nacional, para reescrever seus direitos. Declaro promulgada. A Constituição Federal de 88 restabelece as eleições diretas para presidente em 1989 e, por meio delas, o Estado Democrático de Direito. As eleições de 89 foram uma grande festa cívica, que resultou em Collor de Mello presidente da República. Vimos até aqui o longo caminho que a cidadania percorreu do período imperial até a Constituição de 1988. Da completa ausência de cidadania nos tempos de escravidão à aquisição de direitos civis e políticos na década de 30. Da incoerente exclusão em períodos de modernização às lutas por direitos trabalhistas nos anos de industrialização. Da marginalização durante a República à criação livre de sindicatos, associações e partidos políticos. Do retrocesso de direitos civis e políticos nos dois períodos da ditadura, à redemocratização e o engajamento da sociedade. Movimentos populares foram uma constante a partir de 1920. Em 7 décadas de movimentos sociais, o povo conquistou mais do que em séculos de exclusão. A Assembleia Constituinte e as eleições diretas mudaram de vez o país. Estamos chegando aos dias atuais e suas novas formas de participação direta popular.
Antes, vamos ter de voltar a 1985 para compreender a relevância das ações de governo da época. Vamos começar? Hoje vamos finalizar o percurso histórico que vimos realizando neste módulo. Chegamos a um momento em que a pergunta é: como a cidadania tem sido consolidada nos tempos atuais de forma a não deixar escapar as conquistas de décadas? Temos ainda outras perguntas a serem respondidas. Vamos então às respostas. Ao final da aula Cidadania, Movimentos Sociais e Políticos na Contemporaneidade, queremos que você possa compreender a relevância do governo democrático Sarney, identificar movimentos sociais a partir do Estado Democrático de Direito e analisar o protagonismo da população brasileira, que obrigou os múltiplos atores políticos a reagirem em sintonia com as vozes das ruas. Vamos retornar ao ano de 1985, quando Tancredo Neves é eleito presidente da República. Tancredo falece e assume em seu lugar José Sarney. O governo Sarney é vital para entendermos as conquistas da Constituição de 1988. Ao iniciar o mandato, o governo Sarney legaliza a UNE e os partidos comunistas e restabelece as eleições diretas para prefeitos em todas as capitais dos estados, no Distrito Federal e nos municípios considerados de segurança nacional pelo regime da ditadura civil e militar. Também é no governo Sarney que passa a ser permitido o direito de voto dos analfabetos. Devido a essa medida, um paradigma que vinha desde o Império é interrompido. Milhões de cidadãos até então excluídos são incorporados ao processo político. Em sintonia com os movimentos sociais e acadêmicos, ocorrem as primeiras lutas contra o processo inflacionário. Além disso, tem início uma nova etapa de programas sociais, via transferência de renda direta para a população através de Vale Transporte, Vale Alimentação, Programa Nacional do Leite, Programa de Distribuição de Cesta Básica, Auxílio Alimentar para gestantes e mulheres que amamentavam, universalização do benefício pecuniário e previdenciário para toda a população brasileira de 65 anos e sem registro de contribuição previdenciária, implantação do Sistema Único e Integrado de Saúde, valorização das mulheres por meio da criação do Conselho Nacional da Mulher, valorização da população negra com a criação da Fundação Palmares. 1985. O governo Sarney antecipa certas condições para a consolidação, um ano depois, da Assembleia Nacional Constituinte. Já no início do governo Sarney, a censura foi extinta e a liberdade de expressão de imprensa restabelecida. É implantada uma política de valorização dos produtores culturais e artísticos através de uma lei específica de incentivos. 1986. A Constituição nasce caracterizada pelos princípios de liberdade e da democracia. Incorpora direitos civis, políticos, sociais e difusos. Além disso, compatibiliza a democracia representativa e a democracia direta. 1988. A Constituição é promulgada. O PMDB e Ulisses Guimarães a intitulam Constituição Cidadã. 1989. A eleição presidencial direta escolhe Fernando Collor de Mello. Apesar da abertura política que resultou da Carta Magna, o país passou a enfrentar graves problemas, como a desigualdade social crônica, o desemprego e o processo inflacionário. Já analisamos no decorrer de nossas aulas algumas contradições na história política e social do país. De 86 a 88, uma nova contradição vem à tona. O professor Paulo Bahia vai nos pontuar com clareza que nova contradição é esta. Antes, porém, temos um desafio para você. Interprete a imagem a seguir. Você conseguiu entender a contradição?
O professor Paulo a explicará. Esse período de 1986 a 88 é muito rico, que é o período da Assembleia Nacional Constituinte, que consagra na Carta Brasileira os direitos da população brasileira dentro de um novo pacto social, direitos importantes e que consagraram toda a vitória da luta daqueles que lutaram contra a ditadura por liberdades democráticas. Mas traz à tona, contraditoriamente, as mazelas históricas do povo brasileiro. A grande contradição social, a grande desigualdade social que gera contradições sociais, um grande número de pessoas afastadas do processo econômico, vítimas do analfabetismo, vítimas da carência total, da miséria, da fome. Isso vem para o primeiro plano do cenário político. Paralelo a isso também, vivemos uma crise financeira com uma inflação muito elevada nesse período em que consumia grande parte do esforço produtivo brasileiro a inflação. Então, essas contradições, elas não são contradições porque o sistema democrático é ruim. Elas são contradições que trouxeram à tona aquilo que estava escondido sobre o poder da censura, sobre o poder da não organização. Os desvalidos, aqueles perseguidos, aqueles que sofriam, passaram a manifestar vontade de ter direitos e a exercer a liberdade de se organizar para buscar esses direitos. Direitos esses já previstos na Carta Constitucional promulgada em 88, em que Ulisses Guimarães e o PMDB têm papel preponderante. Então, quando eu falo das contradições, é porque se destampa a história do Brasil e vem o subsolo brasileiro, vem à tona de maneira muito rica para que os novos governos e os novos parlamentares e os novos atores políticos lidem diretamente com as grandes contradições sociais brasileiras. A Constituição inseriu no texto constitucional muitos direitos individuais, coletivos e difusos que deram ao Estado brasileiro a configuração de Estado democrático de direito. Professor Paulo, qual o resultado dessa fase histórica? Nós tivemos algo muito importante e que é uma característica da sociedade brasileira desde 1889. O Estatuto Legal, as constituições brasileiras, definem direitos e esses direitos não são exercidos na prática pela falta de participação da população. A partir da Constituição de 1988, em que esses direitos são muito claros, muito explícitos, você tem já a positivação dos direitos à frente das práticas sociais. E as práticas sociais começam a se organizar para que os direitos já previstos, já consagrados, se efetivem, se concretizem. O que é uma diferença para outros países em que as pessoas lutam para consagrar um direito. Aqui nós tivemos a consagração dos direitos, por exemplo, o direito à licença paternidade na gestação foi previsto na Constituição. Depois há um movimento para que esse direito seja exercido e não um movimento para que se crie o direito. Esta é uma das vantagens que a Carta de 88 trouxe, antecipou direitos à frente das lutas sociais e, ao mesmo tempo, fez com que as lutas sociais se organizassem a partir de então para a efetivação dos direitos que já existiam e não a de criação de novos direitos. Então, o que podemos concluir é que os movimentos sociais e políticos passaram a lutar não mais para conquistar direitos, e sim para fazer funcionar para valer os direitos já expressos na Constituição. Há muitos exemplos marcantes dos tipos de movimentos sociais contemporâneos. As Mães da Sé, em defesa das crianças desaparecidas. O movimento de policiais contra o alto índice de mortalidade em serviço. O movimento dos trabalhadores sem teto e o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E hoje, como estamos? Para onde a cidadania nos trouxe? A luta dos movimentos sociais e políticos atuais tem como objetivo central a busca pelo pleno funcionamento das instituições atuais e pela participação ampla e dinâmica da população. Como resultado, hoje já temos
o ECA, os conselhos tutelares, a diminuição da jornada de trabalho, o abono de férias, o 13º para aposentados, o seguro-desemprego, a criação do Código de Defesa do Consumidor e tantas outras conquistas para que a Constituição não seja considerada letra morta. É aqui que finalizamos esta aula.